enfim, por enquanto não baniremos nenhum animal, porque eu não vi aqui o que ele quer que a gente faça o banimento. É só clicar que vamos ver se é só isso aqui, ó, vamos ver. Quero colocar na tela, é só isso aí mesmo. Eu quero colocar na tela o gol do Inter, tá? Para a gente fazer uma análise aqui, são quase 600 pessoas com a gente, pessoal. Obrigado pela audiência aí, tá? Obrigado pela preferência, pela paciência na tarde e noite aí dessa segunda-feira, após mais um Grenal perdido. E o pessoal tá aqui trocando ideia em alto nível, debatendo, conversando sobre as coisas do Grêmio, tá? Eu só peço que vocês do outro lado deixem o like, tá? Daqui a pouquinho eu faço uma leva aqui de superchat na tela. Eu sei que tem um que pintou do Paulo ali, que é uma pergunta para mim. E é uma boa pergunta do Paulo, tá? Vou responder para ti já, Paulo. Segura aí, tá? Eu só quero, antes disso, enquanto vocês deixam o like e vão se inscrevendo no canal, colocar o gol do Inter, que o presidente Alberto Guerra classificou como gol de chiripa. O presidente Alberto Guerra, falando de futebol, ele fala de futebol com a mesma autoridade que eu falo de química do carbono, tá? E eu sempre fui péssimo em química no colégio e não sei definir o que é um carbono, tá? Mas a minha compreensão de química do carbono é a mesma compreensão que Alberto Guerra tem do futebol. Eu falei há pouco que o Roger Machado, em uma troca, destroçou o Renato, tá? Vou explicar para vocês que troca foi essa e como isso está repercutido no lance do gol. Nessa foto, na real, já dá para ver, tá? Já dá para ver o que eu tô falando. Que é o seguinte: o Grenal começou e do minuto 0 ao minuto 10, o Grêmio foi melhor, tá? Por que o Grêmio foi melhor? Porque o Grêmio surpreendeu o Inter do ponto de vista da sua postura. Nos últimos 3 Grenais, o Renato tinha colocado o Vijaçante a marcar o Alan Patrick. E nos últimos 3 Grenais, o melhor em campo foi o Alan Patrick. Eu passei a semana inteira dizendo isso. E o Renato mudou para esse Grenal. O cara que ficou no Alan Patrick foi o Dodi. Até aí tudo certo. Só que o Roger, com 10 minutos, percebeu isso, que para onde o Alan Patrick ia, o Dodi ia atrás. E o que o Roger fez foi o seguinte: Alan Patrick, sai da frente da área. Simples. O Dodi está te perseguindo, então o Alan Patrick sai da frente da área. Porque o Alan Patrick, saindo da frente da área, que é o habitat natural dele, da articulação, ele carrega o Dodi junto e a partir daí cria-se um espaço, cria-se um clarão na frente da área sem marcação, porque o Dodi vai estar junto com o Alan Patrick, afinal de contas ele fazia essa perseguição. Como o Inter tinha na ponta esquerda o Wesley, que estava demolindo, estraçalhando, excomungando o João Pedro. Wesley foi o melhor jogador do Grenal, a meu ver, pelo menos, e o João Pedro foi o pior. O João Pedro tá com pesadelo com Wesley até agora. O Wesley não podia sair daquele lugar porque lá ele tinha vantagem. Então, o que o Roger queria? Que o Gabriel Carvalho, que era o meia da ponta direita, fizesse esse movimento de ocupar o espaço deixado pelo Alan Patrick. O Gabriel Carvalho, talvez por ser muito jovem, muito menino, na gíria do futebol, muito cabaço, ou até por ter ficado nervoso, não sei, ele não fez isso. Ele ficou preso na esquerda e facilitou a marcação do Mike. Aliás, o Mike não fez um Grenal tenebroso, tá? Perto daquilo que a gente imaginava que ele pudesse fazer, tá? Próximo passo. O que o Roger fez no segundo tempo? Todos vocês vão lembrar que o segundo tempo começa e com 7 minutos o Renato chama do banco de reservas o Monsalve e o Soteldo. Ali, meu velho, a merda começou a acontecer. O que o Roger, inteligente que é, percebeu? Bom, o Cristaldo tá jogando nada. Então, obviamente, Monsalve no lugar do Cristaldo, ok. Mas o que o Renato vai fazer com o Soteldo? O Roger esperou. Sabe o que o Renato fez? Tirou o Edenilson, e até aí tudo bem, o Edenilson não jogou nada o Grenal. Mas a grande cagada do Renato foi a seguinte: ele botou o Aravena para a direita, e o Soteldo na esquerda. Aí, cara, o Roger, eu fico imaginando assim, o Roger olhando o Soteldo na esquerda pensando, é agora que eu vou ganhar o bicho. É agora que eu vou ganhar o jogo. E aí o Roger, de imediato, chama o Tabata e o Fernando. Fernando passa, dá uma saída, sustentação. E o Gabriel Tabata recebe a orientação que mudaria o jogo.
que é a orientação para fazer o que o glorioso Gabriel Carvalho não fez. E esse gol do Inter, que nós temos aqui 5 frames, mostra bem o que isso significa. Nessa imagem, nós temos, no setor da bola, ali tá, 3 jogadores do Grêmio e 3 jogadores do Inter. Notem que por si só tá errado, tá? O Grêmio tem que marcar com sobra, ok? Não pode ficar mano a mano ele dentro da área. O cara que tá na linha de fundo, que parece até tá impedido agora, ele só não tá impedido porque a bola vem dele, tá? Essa bola que tá rolando aqui é um passe que vem do fundo pro meio, tá? O cara do fundo que deu o passe é o Tabata. Quem tá marcando ele é o Mike. O cara que tá recebendo aqui no bico da área é o Alan Patrick. Quem tá no Alan Patrick é o Dodi. Lembra que eu falei? O Dodi pegou o Alan Patrick o tempo inteiro. E o Soteldo deveria estar naquele cara que está correndo ali, que vai receber depois, que é o Bruno Gomes. Por quê? Porque aquele cara é o lateral direito do Inter. Por que que o Soteldo tinha que estar nele? Porque o Aravena ficou nele o jogo inteiro. E bastou o Aravena ir para a direita, que no primeiro lance, o João Pedro vai receber em liberdade. Esse é o primeiro frame. Então pega ali, ó, Tabata no fundo, vigiado pelo Mike. O Alan Patrick vai receber com o Dodi na frente dele. E o Bruno Gomes no meio tá correndo, ó, para trás, já pensando na tabela com o Alan Patrick e o Soteldo comendo mosca. Eu vou para a segunda imagem, tá? A segunda imagem já é o Alan Patrick recebendo a bola. Então notem que o Tabata do fundo que deu o passe, ó, já sumiu da imagem. Olha onde é que tá o desgraçado do Soteldo, cara. Ele só tinha uma função. Uma função. Marcar o diabo do lateral direito do Inter. Sendo que o Soteldo tinha entrado, cara, 5 minutos. Tava descansado no jogo. Ele só tinha que marcar o cara. Aí o Alan Patrick domina a bola, ameaçando um cruzamento. O Dodi dá aquele pulinho ali, parece estar com medo da bola. E o Soteldo deixa, olha o quê? 3 metros, pelo menos, o jogador do Inter em condição. Aí o Alan Patrick domina já driblando o Dodi, tá? E nota na área ali, ó. Tá o Rodrigo Eli agarrando um, lá atrás o João Pedro agarrando outro, o Gemerson na sobra, o Vijaçante no meio perdidão ali, e o Alan Patrick iniciando a jogada que vai dar origem ao gol, tá? Aí o Alan Patrick toca a bola. E aí, cara, aí a merda tá feita. Isso aqui, cara, é o recreio do colégio. Porque o Soteldo, eu vou voltar para a primeira imagem para depois vir para a terceira, tá? O Soteldo só tinha uma função: acompanhar o Bruno Gomes. Está aqui a segunda imagem, o Bruno Gomes sozinho ainda. E na terceira, quando o Bruno Gomes dá o passe de primeira para o Alan Patrick, olha a liberdade que ele tem, cara. Se o Bruno Gomes, se ele tivesse um pouco mais de qualidade, ele dominava essa bola, chutava e faria o gol. Poderia dar um bico no canto do Marquesim lá e fazer o gol. Aliás, Marquesim, hein? Não falamos dele ainda. São Marquesim, tá? Soteldo completamente perdido. O Dodi vendido na jogada. E aí tem 2 boca abertas no meio da área do Grêmio que percebem que os outros 2 boca abertas foram envolvidos e vão correr atrás da bola, ó. O Gemerson e o Vijaçante. Então, nesse momento, peguem bem essa foto. Esse frame. O Grêmio tem 4 jogadores correndo em direção à bola. 2 estão vindo de frente, o Gemerson e o Vijaçante, e 2 estão de costas para a imagem, o Soteldo e o Dodi. Pergunta que eu faço para vocês. Quem está no Alan Patrick agora? Resposta. Na tela. Ninguém. O Alan Patrick recebeu de primeiro passe do Bruno Gomes. E notem, cara, quantas o Alan Patrick aqui podia chutar já, tá? Se o Alan Patrick... Onde é que ele tá? No bico da pequena área. Se ele quisesse, ele chutava, tá? Ali tá o Soteldo que foi envolvido, o Gemerson e o Vijaçante que chegaram atrasados, o Mike, sabe-se lá fazendo o quê? O Dodi que ficou no meio do caminho, e aí o Alan Patrick dá o passe pro outro lado. A bola até desvia no meio do caminho, né?
O Bernabé chuta. Notem que quem tá marcando o Bernabé é o Monsalve, que é o meia central do time. É o Monsalve que tá marcando o Bernabé, meu Deus do céu. E ali no meio da área, todo mundo saindo, né, para deixar o Borré em impedimento. E o João Pedro, meu lateral direito, né? Aliás, poxa vida, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, João Pedro? Um dos 3 melhores da posição ano passado no Campeonato Brasileiro. E olha, seguramente um dos 3 piores no Brasileiro desse ano, tá? Todo mundo saiu, menos o João Pedro. Observa que se o João Pedro tivesse saído, o Borré estaria em impedimento. E o gol seria anulado e ficaria 0-0. João Pedro deu condição, o Bernabé ali chutou, o Borré desviou de cabeça para fazer o gol. Então, senhoras e senhores, o gol do Inter não teve nada de xiripa, tá? Foi um gol trabalhado, foi um gol treinado, foi um gol que surgiu através de orientação do seu treinador contra um Grêmio que é uma bagunça. Descrevam. Pegue esses pontinhos azuis dentro da área, que são os jogadores do Grêmio, e descrevam qual é o posicionamento do Grêmio nesse momento. Tu consegue observar 2 linhas de 4 aí? Não. Uma linha de 3 e uma de 5? Não. Uma linha de 4 e outra de 3? Não. O zagueiro central ali é o João Pedro. O cara à esquerda do João Pedro é o Gemerson. O cara mais à esquerda do Gemerson, que está já numa segunda linha, é o Mike. Ali no meio, um pouquinho na frente da pequena área, estão Vija Sante e Rodrigo Eli. Aí à frente deles o Monsalve, que está perto da bola, o Dodi, que está no meio, e o Soteldo, que a jogada inteira transcorreu e ele segue parado no mesmo lugar. Bom, pelo menos não suou a camiseta, né? Ele deve ter presenteado uma criança depois do jogo com a camiseta dele, nem suada ela estava, afinal de contas, ficou parado aí o tempo todo.